Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje é a aula de Natureza e Sociedade da disciplina de Ciências. Isso mesmo. Então, eu quero ver vocês junto comigo, participando, certo? Vamos lá, né? Para a gente animar o nosso dia, deixar ainda mais animado. Hoje é terça-feira, nossa aula de ciências que está muito legal. Então, vamos lá. Vamos junto comigo cantar. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha, o guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Muito bem! Que legal! Então, agora vamos para a nossa aula de hoje de ciências. Jolana vai colocar o nosso slide. Olha aí. Natureza e Sociedade, Ciências. Infantil 5, data 19 de outubro, professora Luana. Nós vamos ver, né? Vamos fazer mais uma revisãozinha sobre como está o tempo. Nós tivemos aula, né, na semana retrasada, que semana passada não teve aula por conta do feriado. Na semana retrasada nós aprendemos sobre como está o tempo, não foi? Pronto, nós aprendemos 3 tipos de tempo. Quais foram? Ensolarado, que é esse sol muito forte, né? Faz muito calor. O tempo nublado, quando as nuvens, né? O sol está atrás das nuvens. E o tempo chuvoso, que quando está chovendo, não é? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos relembrar. O tempo ensolarado, olha aí o primeiro tempo, tempo ensolarado. O tempo está ensolarado quando o sol está brilhando e os seus raios deixam o dia todo iluminado. Então, o tempo está ensolarado quando o sol está brilhando, está tudo claro, ó, por exemplo, agora, né? Tudo claro, está iluminando. E os seus raios deixam o dia todo iluminado. E é representado por qual símbolo? O sol. Tem nuvens aí? Não, apenas o sol, né? Ele é representado pelo sol. O tempo está nublado quando o sol se esconde atrás das nuvens. O tempo fica nublado quando o sol se esconde atrás das nuvens, né? Ele fica meio escondidinho e aí aparecem mais nuvens e as nuvens fazem, né, com que o tempo fique nem tão claro e nem tão escuro. Por isso que é chamado de nublado, certo? E é representado pelas nuvens e o sol atrás das nuvens, ok?
E temos o tempo chuvoso. O tempo está chuvoso quando as nuvens produzem a chuva e caem pingos de chuva do céu. Então, o tempo está chuvoso quando as nuvens elas ficam pesadas e aí produzem a chuva, né? E aí produzem a chuva e os pingos de chuva caem do céu. Então, vamos dizer, esse sol é do tempo o quê? Tempo ensolarado. O sol escondido no meio das nuvens é o tempo nublado. E a nuvem caindo gotas de chuva é o tempo chuvoso. Então, vamos dizer comigo. Ensolarado, nublado, chuvoso. Mais uma vez. Ensolarado, nublado, chuvoso. Muito bem. Então, esse foi o nosso conteúdo, só para a gente realmente revisar, porque nós temos uma atividade ainda sobre isso, que é os 3 tipos de tempo. Tempo ensolarado, quando tem muito sol. Tempo nublado, quando o sol está por baixo das nuvens, quando tem muitas nuvens e o sol está escondido. E o tempo chuvoso, que é quando as nuvens ficam pesadas e a chuva cai do céu, ok? Vamos lá. Agora nós vamos aprender sobre os vegetais. Os vegetais. Tia Luana, o que é isso? O que é vegetal? Nós vamos aprender agora. Algumas das próximas aulas falará sobre os vegetais, certo? O que são vegetais? Os vegetais são plantas que nos fornecem algo. Então, os vegetais, eles são plantas que nos fornecem algo. Não só alimentação, mas outras coisas que nós vamos descobrir ao decorrer dessas aulas. Então, vamos lá. Os vegetais são as plantas que nos produzem algo. Por exemplo, o mato, ele nos produz alguma coisa? Não, ele é um vegetal, está lá no meio das plantas, mas não serve de nada. Agora, realmente, os vegetais são plantas que nos fornecem algo. Por que os vegetais são importantes, né? Por que que tem uma importância aí no meio dos vegetais? Vamos aprender agora. Os vegetais são muito importantes para o ambiente que ali se vive e para os seres vivos em geral. Sem eles, o homem e os animais não conseguiriam sobreviver. Por que, tia Luana? Porque os vegetais são muito importantes e nós vamos começar a aprender sobre os vegetais agora, certo? Então, sem eles, sem os vegetais, não teria como nós e como os animais sobreviverem, porque nós utilizamos muito como alimentos os vegetais, tanto nós quanto os animais. Como os vegetais nascem? Olha aí, vamos aprender como é que eles nascem. Você sabe que os vegetais, assim como os animais, são capazes de se reproduzir, ou seja, dar origem a outros seres semelhantes a eles. Como é isso, tia Luana? Os animais, quando querem reproduzir, o macho se junta com a fêmea e aí ele tem os filhotes. Não é assim? Pronto. Nas plantas é do mesmo jeito. É claro que uma planta não vai se juntar com a outra. Por exemplo, eu tenho várias plantas, um ramo de flores. Eu posso pegar uma flor e plantar. Se eu plantar uma flor, vai nascer aquela mesma flor ali, vai nascer várias. É reproduzir. Por exemplo, na árvore, um pé de laranja, uma laranjeira, certo? Eu vou lá, tiro da laranjeira as minhas laranjas, faço um suco, como elas, e no meio da laranja tem sementinhas. Eu posso utilizar aquelas sementinhas, pego as sementinhas, abro um buraquinho no chão, planto as sementinhas, coloco, né? Eu adubo ela, coloco chume, coloco tudo bem direitinho, fecho e vou regando. Quando eu pensar que não, depois de algum tempo, vai estar crescendo e aquela árvore vai crescer e vai dar novos frutos. Isso é reproduzir, certo? Grande parte dos vegetais produz novos seres por meio das sementes dos frutos. Olha aí, as sementes, como eu falei para vocês.
Ah, eu quero plantar um pé de manga, uma mangueira. Eu pego aquela semente enorme que tem dentro da manga e planto ela. Quero plantar maçã, né? Quero um pé de macieira. Pego as sementinhas da maçã e planto. Quero um mamoeiro, onde tem mamão. Pego as sementinhas do mamão e planto. Quase todas as frutas têm semente, certo? Existem alguns que podem ser plantados também a partir de mudas, que é como eu falei daquelas flores, ó, aqui é a mudinha. Aqui, ó, eu tenho um pé de plantações aqui de girassol. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um girassol, pegar um pouquinho do tronco dele e plantar no copinho, ó, que vai crescer. Depois eu tiro daqui e planto na terra, certo? Para poder crescer. A semente é a parte do fruto que pode dar origem a outra planta, como eu falei para vocês. As sementes pode ter várias formas. Há sementes pequenas e grandes. Alguns frutos têm muitas sementes, outros só têm uma e outros não têm nenhuma. Por exemplo, aqui é o mamão. Olha o tanto de semente, esses negocinho preto, ó, é as sementes que vêm no mamão. Então, vem muitas. Aqui é a maçã. Quando você reparte a maçã no meio, tem algumas sementinhas. No coco, tem alguma semente? Não, olha, no coco já não tem, né? Aí aqui no tomate também tem umas pequenininhas, bem pequenininhas. Aqui nós temos a melancia, ó, esses pretinhos, carocinhos, também são sementes. Na banana, tem sementes? Não. Olha o abacate, ó, no meio do abacate tem esse negocinho marrom. É uma semente grande. Então, tem algumas frutas que têm sementes pequenas, outras têm sementes grandes, algumas têm muitas sementes, outras têm pouquinhas e tem umas que não têm nada. Então, vai de fruta para fruta, certo? Então, a semente, ela é muito importante, porque é da semente que a gente consegue dar origem a outras. Ah, eu tenho um pé de maçã e eu quero outro. Pego as maçãs das que eu vou comendo e vou plantando, certo? As partes de um vegetal. Nós vamos aprender agora as partes. Nós estamos vendo sobre os vegetais, como eles são criados. Agora vamos conhecer as partes dele. Um vegetal pode ter várias partes. Pode ter raiz, caule, que é a mesma coisa que tronco, folhas, flores, frutos e sementes. Cada um com a sua própria função. Há vegetais que possuem todas as partes e outras que possuem apenas algumas, como raiz, caule e folhas. Olha aqui, observe bem, funções das partes de um vegetal. Quando a gente vai plantar um vegetal, por exemplo, aqui, ó, a raiz, quando eu planto a sementinha, ele vai começando a criar raízes, ó, essas linhazinhas. Para que serve a raiz? As raízes absorvem água e sais minerais do solo e fixam a planta na terra. Então, a raiz, se a planta não conseguir obter raízes, não vai ser mesmo que nada, porque a planta ela só consegue ficar em pé por conta das raízes. Se você olhar uma árvore fora da sua casa, no meio da rua, você vai ver nela, ela é fixada no chão. Então, as raízes se abriram e ela fixa para conseguir ficar em pé no chão. Depois que ela nasce, tem o tronco, o caule. O caule ajuda a suportar a planta e conduzir os nutrientes até as folhas. Então, quando alguém rega aqui no chão. Aí, ó, vai ficando um pouquinho nas raízes, vai algumas subindo para os troncos para poder criar as folhas. Folhas. As folhas usam a luz solar para dar energia à planta. Também também permite que a planta transpire, respire. Então, eu falo sempre, as folhas são os narizes da planta. Nós precisamos do nariz para respirar. Os animais precisam do focinho para respirar. E as plantas não é diferente, elas são seres vivos e elas respiram pelas folhas. E a flor, né? A flor permite que a planta se reproduza. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que tem aqui, é de uma flor. Mas nós também temos a árvore, né? A árvore, ela tem a raiz, o tronco, as folhas, as flores e os frutos. Os frutos servem como alimentos e semente tirada do fruto para produzir mais plantas, certo? Os vegetais também respiram. Olha aí. Para respirar,
Assim como os animais, os vegetais precisam de oxigênio, né? Como nós também. Eles retiram o oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. A respiração é um processo que ocorre sem parar, dia e noite e dia. A parte da planta responsável pela respiração é a folha, como eu falei para vocês, né? Então, ela recebe oxigênio e vai liberando gás carbônico para que o ambiente ele fique totalmente purificado. Os tamanhos dos vegetais. Cada planta recebe uma classificação de acordo com o seu tamanho. Tem a planta rasteira, que é a plantinha aqui, ó, aqui no chão, matinho. O arbusto, que é as flores, ó, maiorzinhas, e tem as árvores, né, que é bem maior. Um momento para refletir. Você já ouviu falar sobre desflorestamento? Cada vez que o homem retira da natureza uma quantidade de árvores para produzir materiais necessários, a ele está ocorrendo um desflorestamento, aquela área que as árvores estavam. É importante para a preservação das espécies das plantas e do meio ambiente em geral que exista um programa de reflorestamento de áreas desmatadas. O que é isso? Aí você consegue ver uma imagem de árvores e vários homens cortando, ó. Por quê? Porque tem gente tão ruim que pega, tira todas as árvores. Nós precisamos realmente das árvores. Da madeira se faz objetos, né, materiais para dentro de casa. Das folhas se fazem remédios. Das flores fazem cosmético, perfume, hidratante, né? Nós precisamos realmente. Mas o correto é, se eu tirei 10, eu vou plantar 10. Certo? Eu vou fazer 10 buraquinhos, colocar sementinhas para poder nascer mais. Esse é o reflorestamento. Sempre que for tirar, tem que repor. Porque se for tirando, vai acontecer o reflorestamento, né? Desflorestamento, que é o quê? As pessoas vão tirando e aí vai acabando e daqui a pouco não tem mais natureza. E isso não é certo. Hora da nossa atividade. As crianças normalmente se vestem como as pessoas com que vivem. Ligue cada criança às pessoas que se vestem como ela. Então, a meninazinha, né? Ela tá aqui com um véuzinho na cabeça. Aí você procura aqui. Ah, essa mulher aqui. Aí liga para ela. O menino tá todo de índio. Tá aqui o índio. Liga. A criança tá com frio. Tá aqui o homem com frio, né? Com a roupa de frio. E aqui um meninozinho, né? Um negro. Aí liga para cá. Bem fácil e simples, né? Os vegetais. Olha aí. Tem bem legal uma música, né? Cante com seus colegas e sua professora. Ilustre a árvore com as características que são citadas na canção. Dona Árvore. Tronco, folhas, galhos tem, fruto e flor e raiz. Dona Árvore vai bem e é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e não vou cair. Vou cantar de novo. Tronco, folhas, galhos tem, fruto e flor e raiz. Dona Árvore vai bem e é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e não vou cair. Então, você vai desenhar uma árvore de acordo com o que está dizendo. Ó. Tem tronco, folhas, galhos, fruto, flor e raiz. Então, desenha a raiz no chão, desenha o tronco, desenha as folhas, os galhos, as flores e os frutos, tá? As plantas também têm seu ciclo de vida. Elas nascem, desenvolvem-se, dão origem a outras plantas e morrem. Observe as imagens e ligue de acordo com a fase de desenvolvimento da planta. Nasce. Onde é que tem uma planta nascendo? Tá aqui, ó. Nasceu, né? Desenvolve-se. Onde ela está desenvolvendo? Aqui, ó. Desenvolvendo. Reproduziu. Reproduziu frutos. E morre ela sem nenhuma folha. Então, aqui ela nasce, desenvolve-se, reproduz e morre. Ok? E aqui você vai ligar os numerais, depois desenhe frutos, pinte, deixa a cena bem bonita. Você vai ligar os numerais de 1 a 20, formando a copa da árvore. Depois você vai desenhar frutos no meio e pintar toda a cena bem bonita, certo? Então, olha aí, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Aguardo vocês nas próximas aulas.
Beijo e tchau, tchau!